Olá, meu povo, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu vou estar deixando uma palavra para o teu coração que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na nossa vida, na nossa caminhada, nós precisamos ter maturidade para entender que todas as coisas elas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos ter maturidade para entender que haverá situações que vão acontecer na minha e na tua vida que são propósito do Senhor, por mais que nós não estejamos entendendo, por mais que por muitas das vezes nós questionamos a Deus. Existem situações difíceis que vão acontecer na nossa vida que faz parte do propósito de Deus, que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Só que nós, como seres humanos, nós só queremos viver coisas boas, nós só queremos viver momentos bons, mas nós precisamos entender que virá um momento difícil nas nossas vidas, virão momentos de circunstâncias que nós vamos pensar que nós não vamos suportar, mas nós precisamos entender que tudo que o Senhor faz na minha e na tua vida tem um propósito. O Senhor, Ele não desperdiça a nossa dor. O Senhor, Ele não desperdiça as nossas orações. O Senhor, Ele não desperdiça o nosso clamor. Nós precisamos entender que se o Senhor, Ele permite que circunstâncias difíceis venham sobre nós, é porque Ele já nos deu a capacidade de vencer. É porque Ele já nos deu estratégia para vencer. Por mais difíceis que aconteça, por mais difícil que seja, nós vamos vencer. Vai ser dias que vão ser dolorosos. Vai ter dias que você vai estar abatido. Vai ter dias que você vai estar entristecido. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito na minha e na tua vida. Nós precisamos ter maturidade de entender que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele continua no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Nós sabemos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos. Por mais que nós não estejamos entendendo, por mais que a gente não entende muitas das vezes. Mas o Senhor, Ele permite coisas acontecer, situações na nossa vida, para fazer parte de um propósito, para nos moldar, para nos forjar, para nos amassar de acordo com o que Ele estabeleceu sobre mim, sobre a tua vida. Talvez o Senhor Ele te chamou para algo, talvez o Senhor estabeleceu algo na sua vida, mas nós sabemos que nós precisamos passar pelo processo. Nós precisamos entender que existe um tempo determinado para todas as coisas. Nós precisamos entender que tudo, tanto boa quanto ruim, tem um propósito diante do Senhor. Tem uma diferença de que quando nós plantamos coisas ruins, nós vamos colher daquilo que nós plantamos. Mas tem coisas que é permissão do Senhor que acontece na nossa vida, para que a gente chegue no centro da vontade dEle, para que a gente possa estar no centro da vontade dEle, no propósito que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Talvez nós estamos caminhando por direções que o Senhor não quer que nós caminhamos. Então, às vezes, o Senhor Ele vai permitir que situações aconteçam na nossa vida para nos trazer de volta ao centro da vontade dEle. Ele vai permitir que situações venham sobre as nossas vidas, circunstâncias aconteçam, para nos trazer de volta ao caminho que Ele estabeleceu sobre nós. Talvez você esteja aí me ouvindo e está dizendo: eu não sei porque de tal situação está acontecendo na minha vida. Há momento de dor, há momento de sofrimento, há momento de angústia. Tem dias que eu acordo e eu não tenho forças para lutar. Mas nós precisamos entender que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe circunstância que vai acontecer na nossa vida, ou até mesmo decisões erradas que nós cometemos. O Senhor Ele vai transformar de uma forma especial. O Senhor Ele transforma aquilo que é maldição em bênção. O Senhor Ele começa a trabalhar em nossas vidas. Ele permite que algumas coisas aconteçam
para que nós possamos entender que Ele é Deus da nossa vida. E nós precisamos entender e ter maturidade o suficiente para admitir que, independente do que nós estejamos vivendo, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe o que é bom para mim. O Senhor, Ele sabe o que é bom para você. O Senhor sabe como me moldar. O Senhor sabe como te moldar. O Senhor sabe como me espremer. O Senhor sabe como te espremer. O Senhor, Ele sabe. Foi Ele que nos criou. Ele é o nosso dono. Ele fez cada um de nós. E Ele sabe como nos moldar. O Senhor sabe como nos trazer de volta ao centro daquilo que Ele estabeleceu na minha, na tua vida. Quantas das vezes você se pergunta por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou vivendo esse momento, essa circunstância na minha vida? Às vezes nós não entendemos o porquê. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas. Tantas boas quanto as ruins. Tanto os dias bons como os difíceis também. Por mais que nós não entendemos o trabalhar de Deus. E nós não vamos entender, não adianta a gente querer entender a maneira de que, como Deus está trabalhando na nossa vida, não tem como. Porque o Senhor, Ele trabalha de uma forma diferente todos os dias. O Senhor, Ele sabe em qual área da nossa vida Ele tocar. O Senhor, Ele sabe como nos moldar. O Senhor sabe como nos tratar. Foi Ele que nos criou. Ele como mais ninguém sabe a maneira exata de nos fazer entender que somente Ele é o Deus soberano de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Por mais que na minha, na sua vida, muitas coisas saiu do controle, o Senhor, Ele continue no controle de todas as coisas. O Senhor, Ele continue no mesmo lugar, Ele continua sentado no alto e sublime trono. Ele continue ali no mesmo lugar, exercendo o papel dele como um Deus soberano. Ele continue no mesmo lugar, criando situações, fazendo situações na nossa vida, para que nós possamos entender que Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Talvez até hoje você se questionou. Eu não entendi porque muitas coisas aconteceram na minha vida, dores sobreveio sobre mim. Mas eu tenho uma palavra para você nesta manhã. Todas as coisas, tudo aquilo que você passou ou está passando, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, coopera para o propósito que o Senhor estabeleceu na minha, na tua vida. Por mais que você não esteja entendendo, porque tem coisas que nós plantamos, nós vamos colher. Decisões erradas que nós tomamos, que nós vamos ter que arcar com as consequências. Mas eu estou falando aqui nesta manhã de situações em que Deus está permitindo que nós passemos. Situações, circunstâncias que o Senhor está permitindo acontecer na minha, na tua vida. Que é para a gente entender que todas as coisas cooperam para o propósito que Ele estabeleceu sobre nós. Todas as coisas. Todas as coisas. Nós não adianta a gente começar a questionar Deus por quê. Por que Deus? O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Não adianta. Porque todas as coisas cooperam e nós precisamos entender e colocar no nosso coração que, independente das circunstâncias e do cenário que nós estamos vivendo, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Se Ele permitiu alguma coisa acontecer na minha, na tua vida, é porque Ele tem um propósito diante disso. É porque Ele quer usar essa dor, é porque o Senhor, Ele quer usar essa circunstância difícil para nos moldar, para gerar em nós testemunhos, para que através desse testemunho que Ele gerar em nós, possa curar outras vidas, possa levantar outras pessoas, possa levantar outros ministérios, possa levantar outras famílias. O Senhor, Ele sabe o que Ele faz na nossa vida. Nós podemos perder o controle de todas as coisas, nós podemos tomar decisões erradas, mas o Senhor, Ele continua o mesmo. Ele permanece o mesmo. Nós temos que ter a confiança em Deus, que independente do que os meus olhos estejam vendo, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim. Às vezes nós olhamos as dores como
algo que vai vir para nos destruir, mas nós precisamos olhar as dores como testemunho vivo daquilo que o Deus vai fazer na nossa vida. Se o Senhor ele permitiu alguma coisa difícil acontecer na sua vida, você pode ter certeza que através dessa situação difícil que você viveu, você vai dar um testemunho, não para glorificar o teu nome, mas para glorificar o nome do Senhor. Porque grandes coisas Ele fará na tua vida. Fique com Deus, tenha um dia abençoado. Que Deus te proteja, guarde a tua casa, a tua família. Continue crendo que o Senhor Ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não questione mais aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. É porque Ele sabe que quando você estiver no ponto certo, assim como o oleiro, ele molda o vaso, o Senhor molda cada um de nós, para que nós possamos estar no ponto certo, para ir e exercer aquilo que Ele tem na minha e na tua vida. Fique com Deus, que Deus te abençoe.